PIF, petiperitonite, ide infecciosa e F. felina, peritonite infecciosa felina, é uma doença importante na área da medicina veterinária que atinge os gatos, os felinos. Existem fatores que predispõem o surgimento da PIF. Primeiro é a idade. Então é mais comum a gente ver peritonite infecciosa felina em gatos jovens, com menos de 1 ano de idade. E isso é devido à sua resposta imune. Existem gatos que se infectam pelo coronavírus felinos, vírus que é bastante presente na população felina, né? Esse vírus ele chega até o intestino, infecta as células das vilosidades intestinais e se replicam ali. Mas tem gatos que o sistema imune é capaz de produzir uma resposta frente a esse vírus, bastante eficaz e consegue eliminar o vírus do organismo dele. No entanto, os gatos jovens têm um sistema imune desenvolvido, mas geralmente a resposta imune nem é sempre eficaz. Então, um gato jovem com menos de 1 ano de idade, o seu sistema imune não consegue eliminar facilmente esse vírus. Os vírus se replicam facilmente no intestino desses gatos jovens, por causa dessa resposta imune que tende a não ser eficaz. Quando o vírus replica lá no intestino do gato, né, há uma grande chance de ocorrer um processo chamado de mutação, porque o sistema imune do animal jovem não é capaz de controlar essa replicação viral, e isso faz com que aumente as chances de ocorrer mutações. Quando ocorrem, mutações nesse vírus a nível do intestino, esse vírus passa a ter um tropismo viral para macrófagos e monócitos. O tropismo viral é a capacidade de um vírus infectar especificamente determinadas células de um organismo e outras não. Então, nesse caso, o tropismo é para células de defesa, de combate a corpos estranhos, a infecções, que são os macrófagos e os monócitos. Então, é por isso que esses vírus, nos animais jovens, são os mais fáceis de passar do intestino para macrófagos e para monócitos. Dentro do macrófago e do monócito, tem que ocorrer mais uma mutação aí para esse vírus se formar no vírus da peritonite infecciosa felina. Então, tudo tem a ver com a resposta imune do gato, que é a reação do sistema imunológico contra esse vírus. Mesmo o animal com mais de 1 ano de idade pode também apresentar a doença e também tem a ver com a resposta imune desse animal. O sistema imune do gato pode favorecer o aparecimento do vírus que causa a peritonite infecciosa felina. Nada mais é que uma variante do coronavírus felino. Então, o animal tem o coronavírus entérico felino, esse vírus sofre mutação dentro lá dos monócitos macrófagos e vai ter como resultado o vírus da peritonite infecciosa felina, que é o vírus que causa a PIF. Hoje eu vou falar sobre a doença, a peritonite infecciosa felina, os fatores que predispõem a PIF, as vias de transmissão, a sua patogenia, os sintomas clínicos, diagnóstico, tratamento e profilaxia. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Fácil Aprender. Eu sou a Bruna, como vocês já sabem, estudante da Faculdade de Medicina Veterinária. Atualmente eu estou cursando o 8º semestre e hoje eu vou falar sobre a peritonite infecciosa felina, que é uma doença muito importante na área da veterinária. Essa aula ela é extensa, porque aqui está tudo que você deve saber sobre a PIF. Então vale a pena assistir até o final. Como eu já estava falando, a idade é um dos fatores que favorecem o aparecimento da PIF. Um outro fator que predispõe a PIF são os gatos oriundos de gatis,
abrigos, grupo de acolhimento, resgate, ONGs de animais abandonados, porque a PIF é uma doença infecciosa transmissível de um animal para o outro, de um gato para outro, principalmente através das fezes. Como há muitos gatos juntos, como é no caso de ONGs, resgate, essa situação facilita e muito o aparecimento e a disseminação da PIF entre esses gatos, entre eles. Então, o animal que convive com outros de origens desconhecidas são mais propensos a se infectar e acabar desenvolvendo a doença. O último fator que predispõe a PIF é a coinfecção com FIV e FeLV. E isso é por causa da imunossupressão, ou seja, a eficiência do sistema imunológico do gato com FIV e FeLV vai estar reduzida. Ele vai estar fraco, com o sistema imunológico fraco, e isso fortalece a infecção pelo coronavírus entérico felino, que vai mutar e se formar no vírus da peritonite infecciosa felina. Um gato sem FIV, sem FeLV, tem mais capacidade de combater essa infecção e eliminar esse vírus do seu organismo. Agora, um gato que tem FIV, que tem FeLV e tem uma resposta imune comprometida, então fica mais difícil dele eliminar o vírus. Há mais chances desse vírus permanecer no organismo desse gato. Então o gato se infecta pelo coronavírus e esse coronavírus vai infectar as células epiteliais intestinais, principalmente as das vilosidades intestinais. Quando ele infecta essas células, ele passa a se chamar de coronavírus entérico felino. E esse animal pode acabar não tendo PIF, pois o sistema imune pode expelir o vírus do organismo. Mas gatos que não conseguem eliminar completamente a infecção, faz com que esse coronavírus sofra uma mutação e assim ele consegue infectar mais monócitos e mais macrófagos. Então ocorre uma mudança no tropismo celular. Ele se sente atraído por monócitos e macrófagos. Os monócitos estão na corrente circulatória e os macrófagos, eles estão nos tecidos. E através da infecção de monócitos, esse vírus pode fazer uma disseminação sistêmica, disseminar esse vírus no organismo do animal. No entanto, mesmo que o vírus esteja infectando monócitos e se dissemine pelo organismo, não necessariamente o animal vai desenvolver a PIF. Então, tem animais que têm poucos vírus, com poucos monócitos infectados. E acredita que dentro, desse monócito, desse macrófago, o vírus vai ter que passar por mais uma mutação, para ele passar por uma variante capaz de gerar o vírus da peritonite infecciosa felina e causar assim a doença peritonite infecciosa felina. O vírus pode ser eliminado por saliva e principalmente por fezes. E o vírus que é transmitido é o coronavírus entérico felino. Não há transmissão do vírus da peritonite infecciosa felina, a que causa peritonite infecciosa felina. Esse vírus não é transmitido de um animal para o outro, somente o coronavírus entérico, que é a forma anterior ao vírus da peritonite infecciosa felina. A transmissão é pelo contato de fezes de animais infectados, o que se dá na via fecal oral. O gato tem que ingerir as fezes contaminadas pelo coronavírus entérico felino de outro gato infectado. Um exemplo disso é um gato que está infectado. O gato, uma vez infectado, ele pode ter uma infecção transitória. Ele pode até desenvolver sintomas de gastroenterites, como vômito, diarreia, mas é transitório. Em 7 dias, o animal ele já se recupera. São a maioria dos gatos infectados pelo coronavírus. Tem essa infecção transitória, uma infecção rápida e o animal ele acaba se recuperando. 70% dos gatos eliminam o vírus pelas fezes por um curto período de tempo. Agora, 10 a 15% dos gatos se tornam portadores e eles eliminam frequentemente o vírus através das fezes, e a principal forma de transmissão é o compartilhamento de caixas de areia, que é usado como sanitários de gatos. Porque os gatos, eles estão ali eliminando o vírus de forma transitória. 70% dos gatos com infecção transitória ou permanente, que é de 10 a 15% dos gatos portadores. Então ele vai lá e defeca.
O vírus sai com as fezes. Quando vem outro gato que não está infectado e utiliza essa mesma bandeja de areia, ele vai e defeca, porém a patinha dele já entrou em contato com o vírus, porque a patinha dele pisou, encostou nas fezes do gato infectado. Então, esse vírus está presente nas fezes do animal que defecou anteriormente. Então, a pata que está suja com o vírus, aí o gato lambe essa pata, ingerindo esse vírus e ele também acaba se infectando. 2 a 3 dias pós-infecção, o animal ele já está eliminando esse vírus. 5% dos gatos são resistentes. Eles entram em contato com o vírus e rapidamente eles são eliminados. Esse gato não elimina o vírus através de fezes. E outra porcentagem de 7 a 14% dos gatos acabam tendo a variante, as mutações, que aí sim causam a doença peritonite felina. Então, apenas 7 a 14% o vírus coronavírus entérico felino vai passar por mutações dentro dos monócitos macrófagos e assim vai gerar o vírus da peritonite infecciosa felina e só assim esse animal fica doente. Uma vez que o gato se infecta pela ingestão de fezes, esse vírus vai principalmente para o epitélio intestinal e lá vai infectar as células do epitélio intestinal, as células das microvilosidades intestinais, que são os enterócitos. Tem gato que não apresenta sinais clínicos e elimina o vírus do organismo, mas tem gato com infecção transitória que sim apresenta sinal clínico. Como eu já falei, sinal clínico de uma enterite. Então vai ocorrer uma lesão na mucosa, uma inflamação no intestino e o animal vai apresentar sinais clínicos como vômito, como diarreia também. Vamos agora pensar em um gato jovem, onde o sistema imune não é completamente eficaz, onde o vírus pode se replicar facilmente e quanto maior quantidade de vírus, quanto mais se replica, maiores são as chances de ocorrer mutações. Então, ocorrendo uma mutação aí nesse vírus, esse vírus adquire um tropismo para monócitos e macrófagos. Então, eles vão infectar, saem das células intestinais e vão infectar os monócitos e os macrófagos. E através desses monócitos, o vírus pode circular no organismo do animal. Mas o animal que não desenvolve PIF, ele tem pequenas quantidades de vírus e poucos monócitos circulantes. Mas pode ocorrer alterações a nível etiológico e também uma resposta imune que favoreça a invasão dos vírus, dos monócitos e macrófagos. O animal que tem uma resposta imune com uma grande quantidade de anticorpos frente à infecção do vírus, esses anticorpos facilitam a entrada do vírus no monócito e no macrófago. Pois é. Porque o anticorpo, esses anticorpos têm ação de opsoninas. A opsonina são anticorpos que se ligam aos antígenos vírus. Esses anticorpos facilitam a fagocitose e o vírus quer ser fagocitado, o vírus quer ser englobado por monócitos e macrófagos, porque eles vivem dentro dessas células. Então, o gato que produz uma quantidade grande de anticorpos facilita a entrada desse vírus nos monócitos e macrófagos. A fagocitose, ela fica muito mais favorecida. Então, mais vírus vão infectar aí os monócitos e os macrófagos. Uma vez que o vírus entra em monócito, macrófago, lá dentro o vírus sofre mutação e se transforma na variante que é capaz de causar a PIF. Além do que, eles levam à ativação dos macrófagos. Quando os macrófagos são ativados, eles começam a produzir citocinas, que são proteínas, e liberam estas moléculas que têm uma ação à resposta imune. As citocinas vão agir sobre os linfócitos do gato, que são as células de defesa, levando à apoptose, à morte dos linfócitos. Então acontece uma linfopenia, que é a baixa quantidade de linfócitos. As citocinas também induzem a um processo inflamatório a nível de vasos e tecidos. A inflamação a nível de vasos é chamado vasculite, a inflamação a nível de tecidos é chamado piogranuloma. Para conter essa infecção viral, várias células chegam ao redor desses macrófagos, como neutrófilos, linfócitos, que são células de defesa do organismo. E assim vai ter a formação de granuloma nos tecidos.
Um granuloma é um tipo de inflamação no tecido, é uma reação inflamatória e se forma com o objetivo de combater o agente agressor, que nesse caso é o vírus. Quando há ação de um granuloma em tecidos, vai ocorrer a PIF não efusiva, então vai ter a formação desses biogranulomas, que são granulomas em tecidos, em regiões como cérebro, olho, fígado, rins e intestino. Se há um piogranuloma em um determinado órgão, esse órgão ele estará comprometido. É comum esses piogranulomas em cérebro dos gatos. Então o cérebro vai ficar comprometido. O gato vai manifestar sinais neurológicos. Se aparecer um gato na clínica veterinária com menos de 1 ano de idade e apresentando sinais neurológicos, uma das hipóteses que a veterinária vai deduzir é a PIF não efusiva, por causa da idade do animal e por causa que já se deduz que há um piogranuloma no cérebro desse animal, desse gato. E isso é deduzido devido aos sinais neurológicos apresentados. Pode ocorrer também uma vasculite, inflamação dos vasos, onde se tem um aumento da permeabilidade vascular. O líquido interno dos vasos do animal ele consegue sair, desse vaso e por isso forma aquele inchaço nas cavidades, como um inchaço abdominal, tendo assim uma efusão, que é o acúmulo de líquido nas cavidades. E aqui nós temos a PIF efusiva. O exudato é fluido que estava dentro do vaso e agora está na cavidade. Então podemos assim ver uma ascite. Esse líquido expelido, que é o exudato, que é rico em proteínas, neutrófilos, monócitos, linfócitos, onde pode aí haver uma efusão pleural, ou seja, o líquido preenchendo a pleura. A pleura é uma pequena camada de tecido fino que reveste os pulmões. Então a pleura reveste os pulmões e essa pleura vai ficar cheia de líquidos. E raramente pode haver uma efusão pericárdica. O pericárdio é uma membrana dupla que envolve e protege o coração. Então pode haver um enchimento do líquido no pericárdio. Então, quando há efusão, esse inchamento por líquido, nós chamaremos de PIF efusiva, ou seja, PIF com efusão. Quando há formação de piogranuloma, que é a inflamação a nível em tecidos, principalmente tecido, órgãos, aí é chamado de PIF não efusiva. No entanto, a maioria das vezes, a PIF não efusiva passa a ser efusiva. Essa efusão geralmente tem uma coloração amarelada, rica em proteínas, fibrina, que também é uma proteína. Mas pode ter outra coloração, pode ser esbranquiçada, pode ser avermelhada. E nesta figura se vê piogranulomas no rim, onde o rim fica comprometido, há inchaço nesse órgão. A ascite é comum na PIF efusiva. Agora, no caso da PIF não efusiva, fica um pouco mais difícil fazer o diagnóstico, porque as falhas no organismo vão ser do órgão que foi comprometido. Em relação agora aos sinais clínicos. Letargia. O gato ele fica apático, preguiçoso, sem vontade de fazer nada. Ele pode deixar de se alimentar, então ele vai ter perda de peso, ou se for filhote, esse animal não ganha peso. Febre, aumento, inchaço de linfonodos, que são estruturas que contêm as células do sistema imunológico e que ajudam a combater infecções, doenças. O nome desse inchaço é linfadenopatia, que é o inchaço dos linfonodos. Esses sinais clínicos que eu falei agora são os sinais não específicos da doença. Em relação aos sinais clínicos na região abdominal, nós temos, no caso da PIF efusiva, se vê a ascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal do gato. Mas se o gato não tiver ascite, então é bom apalpar ele para ver se encontra os piogranulomas, que são inflamações nos tecidos. Então agora os sinais clínicos no sistema respiratório. O que nós vemos? Se o gato tiver uma efusão pleural, que é uma efusão na pleura, a nível dos pulmões, ele vai apresentar dificuldade em respirar, dispneia. Vai apresentar aumento da frequência respiratória e o nome disso é taquipneia. O gato pode ficar até com cianose, que é quando o animal fica com uma coloração azulada e principalmente se vê nas mucosas, que é decorrente de oxigenação insuficiente de sangue. Os sinais do sistema cardíaco, nós temos insuficiência cardíaca, podendo levar aí a uma ascite. Em
Em relação aos sinais do sistema neurológico, o animal pode apresentar convulsões, alterações de comportamento, o animal pode se tornar agressivo, apresentar demência, alterações de quadros neurológicos, nistagmo, que são os movimentos involuntários e repetitivos dos olhos, inclinação da cabeça e também andar em círculos. Ataxia, que é a incoordenação dos movimentos, tremores musculares. No sistema ocular se vê a uveíte, que é uma doença inflamatória no olho, cegueira, ifema, que é o acúmulo de sangue na cavidade oral, hipópio, que é o acúmulo de pus na camada anterior do globo ocular, exudato fibrinoso, ou seja, que quando há um grande extravasamento, de quantidade de proteínas plasmáticas, e fibrina. Mudança na cor da íris, que é a porção pigmentada do olho. E para finalizar, no sistema hepático, no fígado, nós temos hepatomegalia, que é o aumento do fígado, e isso nos diz que há piogranuloma no fígado, e icterícia, onde se vê as mucosas, a pele amarelada por causa do excesso de bilirrubina no sangue. No diagnóstico da PIF são necessários vários testes, porque nenhum dos testes é 100% confiável. Pode ter um ou outro falso positivo, falso negativo. Se o animal der positivo para vários testes, aí se diz que o animal tem PIF. No caso de infecção por coronavírus entérico felino, deve ser feito 3 PCR quantitativo em intervalos de 1 semana a 1 mês. Se o gato for positivo nas 3 PCRs, isso quer dizer que ele é um portador. Ele apresenta o coronavírus entérico felino e, para isso, deve isolar esse gato. Se fizer só sorologia, não dá para saber se ele é portador, porque o gato que tem o vírus, ele vai produzir anticorpos contra o vírus. Só que o sistema imune desse gato pode eliminar o vírus do organismo dele, mas os anticorpos acabam permanecendo ali. Então, só a sorologia nos diz que o gato se infectou em algum momento da sua vida, mas não quer dizer que ele é um portador. Ser portador deve ser mostrado a presença do vírus nas fezes, então deve ser feito 3 PCRs para confirmar isso. Se usar os testes PCR quantitativo mais os sinais clínicos apresentados pelo animal que supostamente é portador do vírus e assim fecha diagnóstico. Em relação à PIF, onde o animal apresenta o vírus peritonite infecciosa felina, a imunohistoquímica, ela demonstra a presença de antígenos dos vírus dentro dos macrófagos ou dos monócitos. A imunohistoquímica de tecidos é designada método padrão ouro da PIF. Principalmente em PIF não efusiva, que se tem os piogranulomas em órgãos. Também pode fazer com o líquido da efusão, do líquido cefalorraquidiano, se o animal tiver uma manifestação neurológica, não somente de tecidos. Também pode ser feito PCR quantitativa, não é uma PCR normal que só detecta a presença do vírus. Se a gente utiliza um PCR padrão para a detecção do vírus, o gato pode ter coronavírus felino e não desenvolver a PIF. Esses gatos que têm coronavírus em poucos monócitos e macrófagos, eles não têm PIF. Mas se fizer PCR, a PCR detecta esse vírus dentro de monócitos e de macrófagos. Então tem gato que tem o vírus e tem PIF. E tem gato que tem o vírus e não apresenta os sinais, os sintomas da PIF. Quando o gato tem PIF, se vê uma grande quantidade de vírus circulando dentro de monócitos, dentro de macrófagos. Por isso é importante determinar a quantidade desses vírus. Muitos vírus indicam peritonite infecciosa felina. Se o gato tem PIF efusiva, deve fazer análise de infusão. Pode ser feito PCR quantitativa associada aí ao sinal clínico. O gato que tem uma ascite deve ser drenado essa efusão, porque vai dificultar a respiração desse animal. Então deve ser drenado e analisado esse líquido. Com o diagnóstico por imagem, ultrassom, raio-x, dá para saber se o gato tem efusão. É importante fazer porque às vezes o gato tem pouca efusão no abdômen e no início do processo, no exame clínico, muitas vezes não consegue observar olhando ali. Aí vai precisar fazer ultrassom.
O líquido da efusão tem uma cor amarelada com linfócitos, neutrófilos, monócitos e também apresenta uma grande quantidade de proteínas e por isso o líquido se torna viscoso, pegajoso. Esses gatos apresentam hiperglobulinemia, o aumento das globulinas, que são uma classe de proteínas. Então deve-se fazer uma citologia dessa efusão com uma lâmina e vai observar as características dessa efusão, porque não é porque o gato está com aceite é que ele apresenta PIF. A efusão pode ser problemas cardíacos, peritonite bacteriana ou também pode ser um trauma, um atropelamento, Por isso deve ser feito esse exame, o exame citológico da efusão. É interessante encaminhar a efusão para a cultura, para ver se há o crescimento de bactérias. Às vezes o animal tem PIF e bactéria na infecção. O teste para efusão é a razão albumina-globulina. E isso a gente se vê na bioquímica sérica. Então divide a quantidade de albumina e a quantidade de globulina. Razão albumina-globulina for menor que 0,4, provavelmente é PIF. Se for maior que 0,8, nesse caso provavelmente não é PIF. Outro teste de efusão é o teste de Rivalta, onde tem um tubo de ensaio que deve ser colocado 8 ml de água destilada, adicionar uma gota de ácido acético e uma gota de efusão. Se houver a formação de uma gota que permanece ligada à superfície dessa solução, esse teste de Rivalta é positivo. Se for positivo, pode ser PIF, linfoma ou peritonite bacteriana. Se essa gota de efusão dispersar no tubo de ensaio, o resultado é negativo. Se o gato é negativo, provavelmente não tem PIF. Agora, em relação ao tratamento. Como o gato não está comendo, está apático, deve ser feita a fluidoterapia, que é o tratamento com fluidos, para manter aí um equilíbrio hidroeletrolítico. Pode também usar antibióticos, porque a PIF é uma doença que pode causar uma imunossupressão, por causa da linfopenia, que é a baixa quantidade de células de defesa do organismo. Steroides podem ser usados, prednisolona, para inibir a resposta imune, porque a resposta imune desse gato está favorecendo a PIF, principalmente em relação aos anticorpos, como eu já tinha explicado anteriormente. Virais que muitos estão usando, mas ainda de forma clandestina, porque não são aprovados para o uso em gatos. O viral mais usado, o que tem mais pesquisa, é o Remdesivir. É uma droga desenvolvida nos Estados Unidos e nas pesquisas tem gatos que faz o uso dessa droga e não melhora. Já tem uma grande maioria que melhora sim, mas tem os efeitos colaterais. O gato pode sentir muita dor no local da aplicação. O tratamento é de 80 dias. Mutian, que é outro antiviral, tem poucos trabalhos sobre ele, onde elimina a situação de portador do animal com o coronavírus. Tem-se essas duas drogas que não foram provados para o uso nos gatos. O Remdesivir é uma droga antiviral e ela diminui a replicação do vírus. Em relação à profilaxia, como evitar o coronavírus, a PIF em gatos? Local que tem muitos gatos, residência com muitos gatos, gatis, ou você vai lá, pega um gato na rua, é interessante fazer uma quarentena para ver se ele manifesta sinais clínicos da doença. É importante fazer desinfecção do ambiente, podendo aí usar um hipoclorito de sódio. As bandejas dos gatos devem ser desinfectadas uma vez por semana com hipoclorito de sódio. Se tiver muitos gatos, uma bandeja deve ser de uso para no máximo 2 gatos. Isso em teoria, porque a realidade é que isso é muito difícil controlar. A maioria dos gatos, mesmo com as suas bandejas correspondentes, todos os gatos acabam indo na mesma bandeja. E assim há uma dificuldade no controle aí. Como eu já tinha explicado, para detectar o portador a recomendação é o PCR. A PCR é um exame mais caro, então pode fazer a sorologia. Caso der positivo, o que não quer dizer que o animal esteja mesmo com a PIF, o certo é isolar esse animal dos demais.
Acontece muito em ONGs, já que financeiramente fica muito caro para fazer PCR em todos os animais. A sorologia é sempre a mais barata e por isso vai ser a mais usada. Então, o recomendado é separar os gatos soropositivos, porque provavelmente são possíveis portadores. Bom, e era tudo isso que eu tinha que falar para vocês nesta aula. Você já chegou a presenciar um gato com PIF lá no seu estágio? Me conta aqui que eu quero saber como que foi o tratamento. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que foi muito extenso, né? Porém está completo. Me segue lá no Instagram, @FAAprender. Aproveita também, se inscreve, deixa o like, compartilhe este vídeo com os seus colegas de sala e ative o sininho das notificações para você ficar atualizado aqui no meu canal com todos os vídeos aí que eu lançarei no futuro. Então até o próximo vídeo, tchau!